Olá, tudo bem? E o nosso dica do dia vai ser para falar sobre a rotina dentro da sala de aula. Eu acredito que é usada mais na educação infantil, mas eu vou estender um pouquinho e trazer algumas sugestões bem legais. Vamos fazer algumas observações sobre a rotina na educação infantil. O que eu tenho observado é o mau uso da rotina dentro de sala de aula. Muitas vezes o professor ele chega no início da aula e vai falar tudo o que vai acontecer naquele dia. Outra opção, o professor ele vai falando a rotina de acordo com o que ela vai acontecendo. E muitas vezes, devido à correria, o professor esquece de fazer a rotina e no final do dia ele fala para o aluno tudo o que aconteceu. Então, a primeira observação que eu faço é que ela não está sendo usada de forma correta e não traz nenhum sentido, né? Então, assim, para começo da nossa conversa, você se identificou com algum dos 3 casos que eu falei? Se sim, eu tenho a solução. A rotina, ela foi elaborada para diminuir a ansiedade da criança. Principalmente aquelas crianças que não têm receio de ficar na escola, que chora. Então, vamos falar, começando da educação infantil. A rotina escolar, a criança sabendo do que vai ser feito no dia, ela já tem aquela calma, porque ela sabe o que vai acontecer, né? E aí, a minha sugestão para a educação infantil, fazer a rotina com desenhos, né? A rotina visual. Isso ajuda muito a criança. Outra dica é fazer essa rotina do que vai acontecer no dia, um dia antes, para que a criança já chegue dentro de sala de aula sabendo o que será feito. Então, hoje, vamos supor que é hoje, eu vou pegar e mostrar para a criança tudo o que a gente vai fazer no dia seguinte. Para quê? Para que ela chegue na escola já sabendo o que será feito. Então, ela já não vai ter tanta ansiedade. E digo mais, em crianças com transtorno, tanto TDAH quanto transtorno do espectro autista, isso funciona muito bem. Quando a criança ela tem previsão do que vai ser feito, ela já está preparada, o coraçãozinho dela já está mais calmo e tudo funciona. E aí, durante o dia, você vai fazer a rotina da mesma forma. Você pode chegar no início da aula, falar tudo o que vai acontecer e conforme cada coisa for acontecendo, você vai colocando no local, mostra para a criança e guarda. Agora, uma dica para a criança que está no espectro autista: fazer a rotina visual com imagens, de preferência da turma, porque a criança ela vai se familiarizar, fica mais fácil dela compreender. E algumas vezes aquela criança, ela precisa de um pouco mais ainda de atenção. Então ela é uma criança que não basta ter só aquela rotina do que será feito. Por exemplo, chegou na escola, vai fazer atividade, vai no parque, vai lanchar, vai almoçar. Ela vai precisar de mais detalhes. Eu vou dar um exemplo. Aconteceu um caso que a criança ela teve a rotina adaptada para ela, então foi feito com fotos da turma. Só que quando chegava antes do horário das refeições, que as crianças iam ao banheiro lavar as mãos, a criança que tinha autismo, ela chorava e ninguém entendia o porquê. E aí a professora descobriu que ela não sabia o que era para fazer no banheiro. Então, passa muita coisa pela cabeça da criança. Às vezes ela pensa que precisa tomar banho, às vezes pensa que é para fazer alguma coisa mesmo, alguma necessidade, menos que ela precisa ir ao banheiro lavar as mãos. Então, essa rotina precisava incluir essa foto lavando as mãos. Então, é um exemplo. Então, essa é a minha sugestão. Eu acho que se a gente já vai fazer a rotina para a sala, já pensar nessa questão. E é o que eu falo, quando a gente já trabalha de maneira inclusiva, isso não atende só crianças com algum transtorno. Isso abrange para todas as crianças vão se beneficiar. E eu falo mais, quando você trabalha de forma assertiva, a única preocupação sua com a inclusão será em conhecer cada transtorno e conhecer cada criança, porque mesmo dentro dos transtornos, cada criança é uma criança.
certo? Então você não teria trabalho em adaptar material escolar, né? Teria algumas atividades, algumas especificidades, né? Então vamos lá. Vamos fazer a rotina. A gente vai fazer a rotina hoje para começar na educação infantil. O que que a gente faz? Foto da turma fazendo as atividades que vão acontecer no dia. Se a sua criança que está no espectro autista precisa de mais detalhes, faça com mais detalhes só para ela, certo? E vai fazendo as rotinas aos poucos, conforme vai fluindo o dia. Então essa é a minha primeira dica. Vamos começar a falar um pouquinho. A rotina você consegue usar nos demais anos. E é isso que eu acho legal. Você imagina, do primeiro ano para cima, você fazer a rotina, você faz da mesma forma. Você vai no dia anterior, você vai falar as aulas que vai ter, vamos supor, ciências, história, geografia. Você já avisa a criança, você tem do seu planejamento, você já sabe o que você vai dar no dia seguinte. Aproveita, dá uma instigada nos alunos. As crianças hoje em dia precisam muito de motivação. Então, vamos supor que no dia seguinte você vai trabalhar sobre os seres vivos. Já peça para que essa criança traga sua contribuição. Fala, olha, amanhã nós vamos ter aula disso e disso e disso. Um dos temas que vamos abordar vai ser sobre os seres vivos. Assista um vídeo, traga sua contribuição. E aí no dia seguinte você já abre a sua aula trazendo essa troca entre os alunos. A aula fica muito mais motivadora, as crianças vão ter muito mais atenção. E aí, na questão da regulação, na questão da ansiedade, todas as crianças vão ter um bom resultado, porque vai ajudar muito. Então, pense na rotina além da educação infantil. Eu acredito que todos vão se beneficiar, você vai entender, as crianças vão ter mais tranquilidade para fluir no dia a dia, sabe? Porque ela já sabe o que vai acontecer, ela já está preparada. E lembre-se de fazer sempre no dia anterior para que esse aluno no outro dia venha motivado para a sala de aula. Então, essa é a minha dica de hoje. Espero que tenha gostado. Obrigada!